conteúdo a seguir é a exposição Tinaum, tema da segunda palestra do segundo dia do Impacto Evangelístico do Núcleo de Vida Cristã, o NVC, realizado na Universidade de Brasília. Eu vou fazer a mesma estrutura de ontem, que vocês viram em Jonas. Então a gente vai começar falando sobre historinha, momento palestrinha, quem que é o livro de Naum, de onde ele veio, para onde ele vai, onde que ele aconteceu, como que ele aconteceu, por que ele aconteceu. E aí depois a gente vai teologizar. A gente vai falar sobre teologia em cima de história, porque a nossa fé é histórica, ela acontece na vida real, no mundo real. Então é isso que a gente vai fazer com o livro de Naum. Diferentemente do livro de Jonas, nem todo mundo conhece Naum, tá? Nem todo mundo sabe ele de cor. Então eu vou com mais calma do que eu fui com Jonas, porque eu vou citar Naum capítulo 1, o que acontece lá? E no capítulo 2, no capítulo 3, sei lá, tá lá, um profeta menor, um daqueles obscuros. Mas o que eu quero argumentar com vocês hoje é que o livro de Naum, o livro do profeta Naum, é sobre um Deus que é um juiz justo e soberano, que executa vingança contra os ímpios, justiça, e ao fazer justiça, ele concede salvação e refúgio para o seu povo, graça. Então veja, a estrutura do livro de Naum é apresentar a pessoa de Deus como um juiz justo, que executa vingança e justiça contra os ímpios e através, de novo, lembra que a gente aprendeu em Jonas, através da sua justiça a graça é manifestada para o seu povo, ok? Então o que é importante para Naum? Qual é a base do que Naum está querendo dizer? A base de Naum é a identidade da pessoa de Yahvé, da identidade de quem Deus é, como guerreiro divino especificamente. Essa é a imagem que ele vai trazer. Ele vai trazer Yahvé como um guerreiro. Ele vai mostrar que a ira de Deus irá cair sobre a crueldade da impiedade do Império Assírio, agora o Império Neo-Assírio, e por extensão todos os reinos ímpios do mundo. Então, e a identidade de Yahvé faz dele um guerreiro que não inocentará o culpado, seja ele Nínive, seja ele qualquer ímpio, qualquer reino ímpio do mundo. E nisso há uma evidência de que Yahvé jamais abandonará o seu povo. Então esse é o conceito teológico que a gente vai carregar na história e depois na teologia. Historinha, palestrinha agora, aula de história. Naum é um profeta da transição entre a dominação do império. Ele está no momento chave da história de transição entre a dominação do império assírio e neo-assírio e a transição para a dominação do império babilônico na região do Oriente Próximo. Então, naquela estruturazinha lá de Daniel, em que os reinos vão em sequência, o império neo-assírio está caindo, o império babilônico está levantando e Naum está ali na dobra, Naum está ali no meio. Então, se Jonas é um dos primeiros profetas, junto com Amós, ele inaugura o período profético depois de Elias e Eliseu, Naum ele vem depois de Oséias, Miqueias e Isaías, ele vem lá na frente, tem 150 anos de espaço entre Jonas e Naum, e os dois estão profetizando para Nínive. Beleza? Estão vivos? Acompanhando? Beleza. Então, Naum ele já está falando depois das duas deportações do Reino do Norte para a Síria. Então, a gente lembra muito do exílio do Reino do Sul para a Babilônia, né? Para Judá. Mas em 700, mais ou menos, 720, caiu Samaria e o Reino do Norte e as 10 tribos que habitavam no Norte já tinham sido exiladas para a Síria. Então o Reino do Norte, ele se mistura, e os assírios eles mandam outros povos para Samaria, eles se misturam com as 10 tribos, então as 10 tribos, tirando Judá e Benjamim, elas vão se minguando na história, até um ponto em que, quando a gente chega a Cristo, praticamente Israel é composto da tribo de Judá, basicamente, e benjamitas, como Paulo era um benjamita. Então as 10 tribos elas vão minguando e elas vão se misturando com outros povos, e por isso que lá na frente os samaritanos são um povo de segunda classe, quando a gente chega nos evangelhos. É por conta do exílio aqui, neo-assírio, antes de Naum. Tá? No entanto, nesse momento em que Naum prega, Naum profetiza, Nínive era a capital do Império Assírio, que era a superpotência mundial da época. Eles eram
o Bambambam. Bam, bam. A gente falou ontem sobre como os outros povos conheciam os assírios, que eram o povo bárbaro. Nínive era a cidade sanguinária. Naum usa exatamente essa expressão em Naum 3:1, se depois você quiser olhar aí. Ele vai começar a declarar ais, né, maldições, zombarias para Nínive. E ele começa o capítulo 3 falando: maldita és tu, Nínive, a cidade sanguinária, como os outros povos a conheciam. Nínive é uma sequência de Gênesis 10, em que Nimrod começa essa linha de brutalidade, corrupção e escravidão. Então Nínive está numa herança de brutalidade e crueldade há muito tempo. Então Naum, ele está pregando no que a gente falou ontem do Império Neo-Assírio, com Tiglat-Pileser III. Tiglat-Pileser III é o nome do seu gato. Quem sabe adotar um gato? Tiglat-Pileser III. Bonito. Pu era o nome dele. Nesse período a gente tem mais documentação histórica. Então, no período neo-assírio, sobre o reinado de Pu, a gente tem muita documentação. Nessa nova era de dominação, a Assíria ela dobra a aposta na sua crueldade. Ela se torna pior do que na época de Jonas. Levanta-se uma geração que não conheceu a Deus entre os ninivitas, depois da geração de Jonas, e eles resolvem voltar à identidade cultural neo-assíria de crueldade, arbitrariedade e exploração um do outro. E durante o reinado de Pu, Tiglat-Pileser III, eles começam a usar o terror como propaganda política. Já viu isso antes? Terror como propaganda política. Tiglat-Pileser III ficou conhecido por fazer pirâmides de crânios dos seus inimigos, à medida que ele fosse avançando na guerra, misturando crânios humanos com cabeças de gado. Gentil, cara, né? Tranquilo. Lembra muito os astecas aqui, né? Não sei se vocês já viram. Ele fazia exatamente isso, uma pirâmide de ossos com seus inimigos. Então, Pu, ele estava querendo fazer a Assíria grande de novo, made a Syria great again. Então, é isso que ele queria. Deu muitos problemas. A profecia de Naum, então, ela está nesse momento de auge do Império Neo-Assírio. E ela acontece com certeza depois do ano 663, porque Naum fala no capítulo 3 sobre a queda de Noamon, que é uma cidade chamada Tebas, no Egito. Então essa cidade ela cai sobre o reinado de Arsubanipal, outro nome para o seu gato, que era outro assírio. E essa é uma queda cruel, e é a extensão máxima do período neo-assírio. Então, eles chegaram às suas fronteiras lá até o Egito, se tornando o maior império que o mundo tinha conhecido até então. E esse era o auge do neo-assírio. Está aí em Naum 3:8, queda de Tebas. Então, a profecia de Naum acontece depois, porque ele tem isso como um fato já passado. E ela acontece antes do ano 612, que é a queda de Nínive. Então, Naum ele teria que ter profetizado, escrito e disseminado a sua profecia com tempo suficiente para que as pessoas tomassem conhecimento de que Nínive ia cair antes de 612. Então, minha opinião, para mim, Naum deve ter profetizado ali por volta do ano 650 até 635, que isso seria o reinado de Manassés ou o reinado de Josias. Naum estava envolvido na redescoberta da lei durante o reinado de Josias. Ele foi um dos profetas que foi responsável pelas reformas de Josias em trazer o povo de volta à obediência à lei, de volta ao caminho do Senhor. Então, a confiança de Naum dessa destruição, dessa justiça de Deus, ela estava baseada na lei e na revelação. Esse era o compromisso principal de Naum, historicamente. Ele era um cara que estava envolvido em trazer o povo para a leitura das Escrituras de novo. Para só a Escritura, para só lhe deu glória, para só a gratia. Então Naum era um reformador de Israel. Naum, reformador de Israel, presbiteriano, protestante, presbiteriano não sei. Não, era assim, você estava comprometido. Não, deixa eu falar. Então o declínio do Império Neo-Assírio, eu sou presbiteriano, tá? Se vocês não conhecem, não, sou pastor presbiteriano. O declínio do Império Neo-Assírio ele começa então em 627 com a morte de Assurbanipal e ele vai terminar lá na queda de Nínive. Por que eu falo isso? Porque Naum ele não profetizou a queda de Nínive
quando Nínive começou a dar errado. Naum profetizou a queda de Nínive no auge. Tá? Então era aquele negocinho que Naum estava falando, era impossível de acontecer. Era a maior nação, o maior povo, maior estrutura, as maiores fronteiras, a dominação mais ampla de toda a história dos assírios. Eles estavam no máximo deles, no auge. Naum diz as coisas que ele diz. Naum profetiza o cerco de Nínive e chega a ser como? Porque ele fala sobre um rio levantando, ele fala sobre as muralhas caindo, ele fala sobre um cerco em que as pessoas passavam fome e ficavam pálidas porque elas não tinham o que comer. E chega a ser tão detalhado que a maioria dos historiadores críticos não conseguem posicionar Naum no século que a gente está posicionando, porque ele tem que vir muito tempo depois, porque ele foi tão detalhista e descritivo nos eventos do cerco de Nínive, que era impossível Naum falar das coisas antes que elas aconteceram. Por quê? Porque é impossível que alguém prediga com tantos detalhes o futuro. Não há evidências históricas de que Naum veio depois. As evidências todas apontam, inclusive linguística, de que ele está posicionado em 650. Não tem como ele vir depois. Mas Naum é um livro controverso porque ele diz com detalhes como que os medos e os persas, como que os medos e os babilônios fizeram o cerco de Nínive, e aconteceu mesmo. O rio Tigre, ele levanta-se, depois de 3 meses de cerco, que eles estavam passando fome lá, o rio Tigre se levanta, destrói as muralhas de Nínive e os babilônios entram. Naum fala sobre o rio se levantando e as muralhas sendo destruídas. Mas quem que controla os céus e o mar e tudo a eles obedece? Então, não tem como. Você olha para Naum e você fala, é a ação de Deus dando profecia, dando para ele com detalhes as coisas que aconteceram, para que seja indiscutível quem de fato promoveu a destruição de Nínive. Qual é o meu ponto de falar isso? Que os historiadores e os críticos de manuscritologia da academia têm um compromisso maior com as pressuposições do coração deles do que com as evidências históricas. Então, mesmo que as evidências históricas apontem para um Naum cedo, que profetiza antes dos fatos, linguisticamente e historicamente, para eles isso é fora da estrutura de plausibilidade deles. Por isso eles posicionam Naum depois. Use isso do jeito que você quiser. Dei para vocês. Tá? Então, Naum disse todas essas coisas, profetizou contra a Síria. Naum, o que é mais importante eu falar para vocês? Naum, ele é do sul, ele é de Judá, então ele está profetizando no reinado do sul, sobre algo que aconteceu lá, que vai acontecer lá em Nínive, depois do exílio do norte, para trazer esperança para o povo do sul. Ele está falando sobre vitória em cima do opressor, para que a gente tenha esperança na presença de Deus controlando todas as coisas. É isso que Naum está falando. Então Naum, o nome Naum ganha relevância no seu projeto, porque Naum em hebraico significa consolação, significa conforto. Só que Naum está falando só de justiça e vingança. Como que a gente pode ter um profeta de conforto que fala sobre vingança e justiça retributiva de Deus? Porque a esperança do povo de Deus está no fato de que Deus vai vir como guerreiro e lidar com o problema do pecado e da morte de uma vez por todas. Essa é a esperança, esse é o conforto, essa é a consolação do povo de Deus. Então o livro de Naum, ele coloca no capítulo 1 que ele é uma sentença, ele é um massá, ele é um fardo contra as nações. O que isso quer dizer? O que Naum está fazendo? Naum está fazendo um processo judicial contra as nações. Ele está trazendo uma sentença. Ele é o responsável por dizer os oráculos de Deus para essas nações. Ele é o responsável por trazer o veredito da justiça de Deus, os termos da sentença contra o acusado em direção a Nínive. É isso que Naum está fazendo. Por isso que Naum começa, sentença. Naum, sentença contra Nínive. É isso que está acontecendo. Então, se Jonas prega para Nínive, do jeito que ele prega, 40 dias em Nínive será subvertida, mas isso é para o arrependimento, é fruto da graça, porque Deus havia eleito o povo de Nínive para si. Mas surge uma geração que se despreende do arrependimento e abandona a Deus. Então Naum se levanta agora
para pregar e profetizar para a destruição final, para a justiça. E as duas profecias, as duas mensagens para os ninivitas estão baseadas na identidade da pessoa de Deus. E as duas são coerentes. As duas são estruturadas de maneira harmônica. Então vamos lá. Estrutura do livro. Terminando o momento da palestrinha aqui. Acabou a palestrinha, agora vamos teologizar. Falar sobre Bíblia, teologia e implicações. O livro é dividido em 3 partes. A gente tem do versículo 2 até o versículo 14, a gente tem o julgamento divino sobre Nínive, baseado na vingança de Yahvé, dos versículos 2 a 11 do capítulo 1, e o resgate de Judá, dos versículos 12 a 14. Então, começa aqui. Eu vou trazer vingança, justiça vai ser aplicada para que Judá seja resgatado. Veja que o plano de redenção de Deus é a estrutura do livro, como a gente viu em Jonas. É para revelar o plano de redenção de Deus. A vingança e a justiça retributiva revelam o plano de Deus para que graça seja trazida e o seu povo seja trazido em reconciliação diante do Senhor. Capítulo 1. Capítulo 2, a gente tem a descrição da destruição de Nínive, a profecia. 2:1 é o júbilo de Judá. Versículos 2 a 11 do capítulo 2, a gente tem a descrição de como Nínive vai ser capturada, cercada, saqueada. E 2:12 a 13 a gente vê Nínive abatida como um leão. É bonito ver isso porque os assírios, eles, nos seus documentos, nos seus utensílios arqueológicos, nas suas estátuas, eles se referiam a si mesmos como o Império Leão. O império que se identificava com esse animal porque ele era arbitrário, ele era forte, ele fazia o que ele queria e ele governava as nações. Ele vai ser abatido como um leãozinho, é o que não está falando. É irônico mesmo, é para ser irônico. É para dizer que, bom, quem é o leão de fato, quem é Deus de fato, quem domina sobre todas as coisas. Aí vem o capítulo 3, os ais, as zombarias para Nínive. Capítulo 3, versículos de 1 a 7. Vocês vão ser vergonha para as nações, falando para Nínive. Você vai ser saqueada como vocês saquearam Tebes, como vocês saquearam a cidade de Noamon, como eu tinha falado. Então é um marco histórico, mas é também um exemplo. Do jeito que vocês fizeram com os outros, vai acontecer com vocês. 3, 14 a 17. A destruição vai vir sobre vocês como um enxame de gafanhotos. Lembra da praga lá no Egito? Vai vir sobre vocês como um enxame de gafanhotos. E 18 a 19. A sua crueldade sem fim vai ter fim. É isso que não está falando para eles. Seu pecado vai ser lidado, vai ser tratado. Então, caráter de Deus. Por que o caráter de Deus é importante? Vamos ler então Naum. Naum, abre aí Naum 1, 2 a 8. Se você nunca leu Naum na sua vida, chegou a hora. Naum, vou ler do versículo 1 até o versículo 8 para vocês. Capítulo 1, versículos 1 a 8. Diz assim, capítulo 1, versículo 1. Sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Eucocista. O Senhor é Deus zeloso e vingador, o Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho sobre a tormenta e na tempestade, as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios, desfalece em Bazã e o Carmelo e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele, e sim o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo e as rochas são por eles demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece o que nele se refugiam. Mas com inundação transbordante, acabará de uma vez com o lugar dessa cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Naum é sobre isso aí. Esse é o resumo de Naum. É a identidade de Deus que está trazendo à tona, em sua soberania, a fundação teológica para os atos de Deus na história.
Deus age na história conforme a sua identidade, conforme aquilo que ele é. Então a linguagem de Naum, poética e vívida, cheia de imagens, ricas em detalhes, elas descrevem essa mensagem de Deus em retratos sobre o que vai acontecer com Nínive. E esse aspecto imagético contribui para aqueles detalhes históricos que eu estou falando, para mostrar que Deus está agindo na história a favor do seu povo. Naum não pode ser um mito, Naum não é uma história, Naum não é uma fábula, Naum é sobre eventos que ocorreram, carne e osso, nas construções, nos prédios, nos rios, nos edifícios, em tudo. Então, portanto, a gente vê que a identidade que Naum está falando do Senhor é que ele é um Deus zeloso e vingador, Naum 1:2. O zelo de Deus é a paixão pela sua honra, pela sua glória. Então, a vingança, o Noken de Deus aqui, ela é mencionada 3 vezes, e não é uma paixão humana descontrolada, arbitrária, como os assírios gostavam, mas ela é uma medida de recompensa justa para o pecado. É uma medida necessária para a manutenção da santidade de Deus, e Deus é um Deus que não tolera pecado. Então, o Senhor, ele guarda a indignação para os seus inimigos. E mesmo que demore, ele é um Deus tardio em irar-se, mas mesmo que demore, a sua ira é certa, porque ele declarou e Deus não é homem para mentir. Então, uma vez que Deus fala, quando Deus fala que certa coisa acontece, aquilo ali já é mais realidade do que as coisas que estão sendo experimentadas por nós. Porque da palavra de Deus as coisas vêm a existir. Então, mesmo que seja algo que acontecerá no futuro, aquilo já se torna realidade. Porque se ele disse haja luz e houve luz, qual é a sua dificuldade de entender que aquilo acontecerá? Certo? Acompanhar? Então veja, ele é tardio e irá-se, ele se contém. Deus é um Deus que se autocontém para carregar na história os seus propósitos da maneira como ele quis carregar. Então, veja que para Naum é central que a identidade de Deus invade a história a ponto de carregar os seus propósitos. Naum ele é estruturado linguisticamente como um acróstico. Ele começa com Aleph, Bet, Gimel, Daleth. Ele começa com o alfabeto hebraico, só que no meio ele quebra. Há uma tradição no mundo antigo de estruturar livros e peças literárias como um acróstico. Então a gente vê isso, por exemplo, no Salmo 119. O Salmo 119 ele é inteiro um acróstico para mostrar a perfeição da criação, para mostrar a perfeição da lei de Deus e a estabilidade, a estrutura que as coisas têm. À medida que nós vemos Naum quebrando um acróstico, ele está dizendo: Deus vai visitar a criação e ele vai abalar as estruturas do cosmos a ponto da gente não entender mais como as coisas vão funcionar. As estruturas vão ser abaladas, as coisas vão ser mexidas, porque Deus vai vir visitar para lidar com certas coisas no seu plano de redenção. Então não está falando, as coisas vão se mexer. Jesus lá na frente, no Sermão Escatológico das Oliveiras, ele usa uma linguagem parecida de que os céus vão se abalar, que a lua vai se tremer no espaço, que a estrutura das coisas vão ser... Deus vai vir visitar e a estrutura das coisas vai ser mexida. É isso que Naum está falando aqui. Porque Deus é um Deus que intervém na história. Um Deus que intervém na criação. Um Deus que carrega historicamente o seu plano de redenção. E como que isso acontece? Isso acontece por meio da figura do guerreiro divino. Esse é um tema no Antigo Testamento que é repetido em vários locais, e Naum está recuperando essa teofania, essa manifestação da presença de Deus como um guerreiro. A gente vê na visitação de Deus essa silhueta dessa imagem desse guerreiro que recupera um tema do Pentateuco, de que Deus é o Deus que vai à frente batalhar por nós. Josué fala muito disso. Josué fala sobre um guerreiro que vai à nossa frente e ele é o Deus que batalha por nós. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é um guerreiro. O Senhor é um guerreiro. Então, ele fala sobre esse guerreiro ter um caminho no meio da tempestade, né? Ele fala sobre a nuvem ser o pó dos seus pés, as águas serem as suas veredas. Quem foi mesmo que andou na tempestade? Quem que andou sobre as águas? A gente às vezes perde a dimensão de certos milagres, mas veja que, por exemplo, no Evangelho de João a gente tem 7 sinais. A gente tem conversão da água em vinho, a gente tem a cura remota, home office, do filho do oficial, a gente tem a cura do
paralítico em Betesda, a gente tem a multiplicação dos pães e peixes, e aí a gente tem Jesus caminhando sobre as águas em João. Por que Jesus caminha sobre as águas? Será que Jesus queria andar de esqui e tinha inventado ele? Vou na água, então. Ele queria assustar Pedro, perdeu a mão, deu pavor em todo mundo. Por que será que Jesus quis caminhar sobre as águas? Veja que Jesus quis caminhar sobre as águas porque ele queria revelar a sua identidade, quem ele é. Então, no Antigo Testamento, quem que caminha por sobre as águas? O Espírito. Deus é aquele que caminha por sobre as águas. A gente vê isso em Jó, a gente vê isso no Salmo 77, a gente vê isso aqui em Naum. O guerreiro divino é aquele que tem o seu caminho e as suas veredas pelo turbilhão da tempestade. Então, Jesus caminhar por sobre as águas não é algo sem sentido, um mero milagre. Tem uma continuidade com o Antigo Testamento e um significado para revelar a sua identidade como guerreiro divino, como Deus que vai adiante por nós. Mais impressionante do que Deus caminhar sobre as águas, e esse é o ponto de Naum também, é que Deus vem visitar. Deus vem na direção do seu povo, executar justiça contra os ímpios e graça em direção ao seu povo. Então, mais impressionante do que Jesus caminhar sobre as águas é que Jesus vem na sua direção. Para pensar nisso. O mais impressionante no milagre ali em João é que Jesus se revela, Jesus se dá a conhecer pelos seus discípulos por meio de caminhar sobre as águas, dizendo quem ele é por meio dos seus atos. Jesus não está caminhando no meio das águas em qualquer direção. João fala que Jesus caminhava sobre as águas decidido a vir aos seus discípulos. Então ele ultrapassa as veredas e as tempestades com o intuito de vir até nós. Então o mais impressionante é que ele vem até nós, ainda que por sobre as águas, a tempestade e o caos. Então veja que a graça e a justiça de Deus não são coisas opostas na sua identidade, mas é através da justiça de Deus e da sua graça que o seu plano de redenção acontece em vir em direção ao seu povo, sem deixar que o pecado seja inocentado. Deus não inocenta o culpado, mas Deus vem na direção do seu povo para lidar com o pecado em prol de fazer o seu povo reconciliado consigo. Então, ele ser um guerreiro divino que vai à nossa frente e luta as nossas batalhas por nós, é porque nós não poderíamos lutar batalha nenhuma contra o pecado. Então, Deus vem como guerreiro lutar contra o inimigo que nós não podíamos vencer. Esse é o propósito que Naum coloca. Veja, eu não estou falando aqui de novo de só João, só Paulo, eu estou falando de Naum. Naum tinha essa ideia quando ele revela a identidade de Deus. Ele é um Deus que vai visitar na história, para executar os seus propósitos na história, para remir o seu povo de forma que a gente, no meio dessa linguagem do capítulo 1 de quem pode suportar a sua indignação, ele derrete as rochas, ele é fogo, consumidor. Versículo 7, o Senhor é bom e é fortaleza para aqueles que se encontram nele no dia da angústia. Como que Naum 1,7 aparece? Porque é a identidade de Deus. Naum está recuperando, lá em Êxodo 34, a gente... Me perdi no meu roteiro, me apaixonei, fui embora. Vamos lá. Ele demonstra o seu poder sobre a criação, aqui, fazendo uma alusão a Êxodo, lá atrás, quando Deus seca o mar para conduzir o seu povo. E Naum e Jonas, eles usam a mesma passagem de Êxodo 34:6, quando Deus fala: eu sou Deus longânimo, eu sou Deus paciente, eu sou Deus clemente, eu sou um Deus tardio em irar-se, eu sou um Deus... É isso. Quando Deus está se revelando para Moisés, ao entregar as 2 tábuas, Jonas usa isso para dizer: eu fugi porque eu sabia que você era misericordioso e ia perdoar. Naum usa: Deus é tardio em se irar-se, ele não inocenta o culpado. Mas veja que é uma identidade. A identidade da graça e da justiça de Deus não são coisas separadas, como se Deus fosse um esquizofrênico bipolar que ora age assim, ora age assim. Não, a graça acontece por causa da justiça de Deus. E sem a justiça de Deus, não faz sentido haver graça. Porque a graça, ela acontece pelo fato de que Jesus lidou com os nossos pecados de forma que há mérito nele, e que não é no nosso mérito que nós somos reconciliados por Deus, mas por meio de Jesus Cristo. Então, a justiça retributiva de Deus, ela aplica-se contra o pecado, seja no juízo final, seja na cruz. Só há esses 2 lugares. Então, se você não está na cruz, seu pecado vai ser lidado no juízo final. Mas Deus não cobra a mesma dívida 2 vezes, como a gente viu ontem.
Então, se a sua dívida está paga na cruz, você está firme em Cristo. Essa é a esperança de Naum, essa é a esperança do povo. Esse poder absoluto que visita, esse é o poder de um julgamento que é inevitável, que é poderoso e que nenhuma força humana, que dirá a Síria, invencível, pode lidar com isso. Portanto, Naum, ele tem esperança na soberania absoluta de Yahvé. No fato de que Yahvé controla toda a criação e a história para o seu plano redentor. Para o seu plano redentor. Há um propósito de Deus de vir julgar Nínive, e o motivo dessa destruição de Nínive é a defesa do seu povo. O Senhor é grande em poder e jamais inocente ou culpado. Isso está na identidade de Deus. O mal será julgado. Há uma esperança para Israel nisso. Então veja que a mensagem aqui ela é dupla de Naum. Acho que eu posso estruturar um atalho. A mensagem aqui ela é dupla. Há uma mensagem de soberania sobre a salvação e soberania sobre o juízo. Mas veja que a soberania ela é integral. As coisas elas estão debaixo da soberania e dentro da mão de Deus. Deus não é como os ídolos dos assírios ou os ídolos das outras nações que funcionavam como uma deidade local, limitada geograficamente e sujeita a responder de acordo com os impulsos da nação. Yahvé não é assim. Yahvé não é uma deidade caprichosa, sujeita às escolhas e aos elementos desse mundo. O plano redentivo de Deus, ele não acontece respondendo à maneira como nós reagimos a ele ou não. O plano redentivo de Yahvé é soberano, inclusive lá no território assírio, inclusive lá longe de Israel, carregando os seus decretos e os seus propósitos aonde quer que eles estejam, debaixo da sua soberania, independentemente de como vão reagir a isso ou não. Mas se Deus é soberano, todos aqueles que ouvirem a mensagem do Evangelho e sejam transformados por Yahvé, vão vir. Todos aqueles que Deus deu a Cristo, todos aqueles que o Pai me deu, eu de maneira nenhuma lançarei fora. Foi isso que Jesus disse. Então há completa soberania sobre a salvação, sobre o juízo, sobre Deus é soberano não só sobre o fim das coisas, mas também em meio pelos quais as coisas acontecerão até chegar ao fim que Ele propôs. Então, se você é crente, protestante, vou falar um negócio aqui, eu ia falar lá no final, mas não sei se vai dar tempo. A sua escatologia precede a sua soteriologia. Falei difícil agora. O que isso significa? Que os propósitos redentivos de Deus para o fim das coisas são primários aos meios pelo qual Ele carrega, mas Ele é soberano sobre os dois. Então veja que Deus hoje te diz que você é nação santa, sacerdócio eleito, povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa é a sua identidade escatológica. Porque o propósito dele é reconciliar um povo para si, para viver na sua presença para todo sempre. Então, hoje, ele carrega os meios para a sua salvação com os propósitos redentivos, de forma que a sua santificação é você se moldar à identidade que você já tem, que é a imagem de Cristo sendo feita em você. Então, a gente às vezes pensa que reformado, presbiteriano, protestante, assembleano, tudo é sobre como Deus salva. É predestinação ou não é? É salvação. Veja que o mais importante é quem Deus te fez ser. As discussões sobre como isso acontece, elas são secundárias no propósito soberano redentivo escatológico. Então, se você é crente, a escatologia precede a sua soteriologia. Tá? Por isso que aqueles a quem Deus predestinou, Ele chamou. A quem Ele chamou, Ele vai santificar, e aqueles a quem Ele santificou, Ele vai glorificar. O presbiteriano tinha que falar esse versículo em algum momento. Então veja, Deus é um Deus que carrega perfeitamente os seus propósitos graciosos e justos, inclusive na execução da sua justiça retributiva. Em Naum, os ais de Naum, no capítulo 2 e 3, eles são adequados e proporcionais ao pecado dos próprios assírios. Ele fala, por exemplo, que Nínive era uma meretriz sedutora e mestre de feitiçarias. Então a Síria enganava os povos por meio da sua idolatria, de forma que Deus então ia levantar a saia e expor a Síria as suas vergonhas perante o mundo, as suas enganações, as suas confusões.
Então fazia parte do juízo de Deus trazer vergonha para a Síria, da mesma forma como a Síria trazia vergonha às nações, humilhando as pessoas. A gente falou muito ontem sobre a crueldade deles com os peregrinos, com os povos que eles conquistavam. Então, o propósito deles em ser cruel para trazer vergonha, Deus ia fazer o seguinte: olha, vocês vão ser vergonha das nações, porque eu vou revelar para todos a sua impiedade. Deus é um Deus justo. Veja que o julgamento, em Naum 3,19, o julgamento deles é irreversível. Naum fala: não há remédio para a tua ferida, a tua chaga é incurável. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade. É assim que termina Naum. Uma pergunta também, que nem Jonas pergunta. Mas a pergunta aqui é: Deus não é justo então em fazer isso com os assírios? Olha a maldade e a opressão com que ele carregava sobre todos os povos. A gente muitas vezes acha que Naum está fazendo teodiceia. O que é isso? Está fazendo defesa de Deus. Deus está sendo justo aqui, então a gente precisa defender Deus. Mas veja que essa não era a pergunta que os povos estavam fazendo naquela época. A pergunta que os povos estavam fazendo naquela época é: como que esse opressor permanece sem pena? Ele faz o que ele bem entende, ele oprime, ele não faz distinção entre pessoas e gado, o que a gente viu em Jonas. Eles maltratam os animais assim como as pessoas da mesma forma. Como que a maldade prospera e nada acontece? Essa é a pergunta que Naum está fazendo. O problema não era a justiça de Deus, o problema era a maldade dos assírios. E Naum está falando aqui: Deus vai lidar com isso. Afinal de contas, não está claro para todos os povos que não há remédio para a tua ferida? Qual é a ferida? É de um pecado não arrependido. Eles dobraram a aposta no pecado. Eles falaram: não quero saber de Deus coisa nenhuma. Depois de Jonas ter ido lá e ter convertido toda uma geração, eles se levantam novamente para dobrar a aposta e permanecer na incredulidade, permanecer no pecado. Não há remédio para um pecado não arrependido. Se você não vir a Cristo, não há remédio. É isso que não está falando. Então veja, lei da colheita: o que Nínive semeou, eles colheram. Eles escolheram a destruição, apesar da paciência de Deus, que mandou Jonas e esperou 150 anos. A medida da iniquidade dos ninivitas chegou ao topo. Da mesma forma como Deus falou da medida da iniquidade dos amorreus lá atrás. A Síria, ela se exaltou no seu poder, e da mesma forma como o publicano e o fariseu, Deus falou: aquele que se exalta em autonomia distante do Senhor, ele não alcança nada, ele vai ser humilhado no último dia. Porque só a glória, e só a verdade, e só a beleza, e só aquilo que é bom na presença de Deus, que nós fomos criados para ser sua imagem. Então veja, o livro ele fala muito sobre a esperança de que Deus não vai esquecer o seu povo no meio de uma nação má e opressora. Há um refúgio na bondade de Deus. O Senhor, ele é bom e ele é fortaleza no dia da angústia. Ele conhece o que nele se refugiou. Veja, João recupera inclusive esse vocabulário de conhecer. João fala: Jesus fala: eu conheço ao Pai e o Pai me conhece. Vocês não me conhecem, mas ao mesmo tempo vida eterna é que te conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus. Jesus vem para se dar a conhecer em João. O Pai conhece todos os nomes daqueles que são o seu povo, e Ele deu a Cristo, e Cristo afirma que de maneira nenhuma os lançarei fora, de maneira nenhuma eles se perderão. Há um elemento de Naum aqui de conhecer. Deus conhece o seu povo, que João recupera e carrega o Evangelho de João inteirinho, de conhecimento pessoal, não de um conhecimento abstrato, teórico, lógico, filosófico, mas um conhecimento de relacionamento. Se Deus é um Deus pactual, se Deus é um Deus de aliança, se Deus é um Deus de promessa, um Deus que não é homem para mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas se Deus é um Deus de aliança e relacionamento, Ele é um Deus que conhece e se relaciona conosco de maneira pessoal. Um dos maiores problemas do cristianismo moderno é entender Deus como uma energia cósmica, como um princípio, como uma coisa que paira sobre nós. Deus é uma pessoa com características que dialoga conosco por meio da sua aliança e da sua revelação. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Logos, a palavra, o dizer, o diálogo, a extensão do Senhor em encarnar e dialogar conosco por pacto, por aliança. Não é à toa que Cristo é o supremo mediador da aliança. Ele é aquele que
promove interação e reconciliação e paz de volta com Deus. De forma que no meio da justiça, a gente pode ver em Naum 7 que ele conhece aqueles que nele se refugiam, porque é um relacionamento. Naum é um profeta de consolo para Israel, porque ele fala que Deus vai confortar o seu povo no meio da opressão. Então, aqui na UNB, vamos lá, falar de opressão. A perspectiva do oprimido ainda aqui. Deus não é um Deus indiferente à opressão, tá? Isso é importante porque Naum clama isso. Deus não é indiferente à opressão. Ele sabe quem confia nele, ele sabe o oprimido, e ele garante que o conforto fundamental para o pequeno reino de Judá é que Deus vai lidar com o opressor. Então eu quero te perguntar aqui, Deus resolverá definitivamente toda a opressão. Qual a solução para a opressão nesse mundo aqui? Libertação. Revolução social. Pode falar, eu fiz direito aqui, eu já ouvi. Mas como que eu vou resolver o problema da opressão se eu já vi o velhinho que morreu mês passado, oprimiu a vida inteira lá, milhares na fábrica lá na China, morreu agora com 88 anos, ninguém falou nada, ele não perdeu nada, não foi pra cadeia. E a opressão dele? Como que vai ser resolvido? Vamos prestar contas para Deus. Vamos prestar contas para Deus. Quando prestar contas para Deus, mas se Deus não é nada? Como que eu vou resolver a opressão? Especialmente a opressão já estrutural, de gerações e gerações. Como é que eu vou resolver uma dívida histórica do oprimido, sem Deus sendo soberano sobre a história de cada um? Então, cumpre a mim o meu muque, vou resolver isso aqui. Vou tirar o defunto do chão para fazer ele morrer pelos pecados dele de novo, no meu diálogo? Que justiça é essa? Ele não está sofrendo nada. Ele não está sofrendo pena, ele não está sofrendo punição. Veja que eu estou falando aqui que a opressão ela não é resolvida porque o opressor ele não é punido. Estou falando da perspectiva do oprimido mesmo. Talvez vocês achavam que não fosse por esse caminho, né? Mas eu estou falando que a opressão ela não encontra solução num diálogo de revolução e justiça social, porque não há pessoa para ter diálogo, para cumprir pena, para pagar dívida com ninguém. Então, numa perspectiva de justiça social, você é liberto basicamente se você for esperto o suficiente. Você não presta contas para ninguém. Que conforto há num diálogo de amor que se manifesta em palavras de ódio para resolver o problema do racismo? Talvez um vá para a cadeia, mas e o racismo estrutural? Quem resolve? Como que eu posso falar de racismo estrutural se não há imagem de Deus para a qual eu possa proteger? Qual é a distinção entre eu e você? Por que você tem valor e eu não? Veja que essas perguntas, elas são perguntas que vão dar voltas para responder, mas sem a presença de Deus que promove a autoridade em te dar valor, em me dar valor, não há resposta. Vou falar um negócio pesado. Sem a presença de Deus, o racismo não é imoral. Ele é uma retórica de guerra. Porque os assírios e todos os povos na história fizeram isso. Ele primeiro destrói o seu valor para justificar a minha opressão e a minha conquista sobre você por alguém que é menos. Mas como que eu respondo isso sem a presença de Deus e a justiça punitiva de Deus e o vingador e a atribuição de valor que Deus me deu? Sem a presença de Deus, porque eu tenho um mero discurso da ONU que 15 minutos, desliga o microfone, cada um volta para o que bem entendeu. Não tem prestação de contas. Não tem nada. Só a retórica verdadeira, bela e bonita, antifascista, antirracista, a partir de uma perspectiva bíblica de revelação. Pronto, alguns podem me odiar a partir de agora, não tem problema. Quem nos livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Cristo Jesus, Romanos 7. Porque nele as coisas fazem sentido, nele a estrutura, nele a logos, nele a explicação. Tá? Então, bom, fui mais polêmico do que eu queria. Se você ficou muito desconfortável, pode vir conversar comigo depois, tá bom? A gente lida com isso. O juízo de
Deus sobre o opressor, então, é a manifestação concreta da sua graça e do seu amor para com o povo oprimido. Vou falar de novo. O juízo de Deus sobre o opressor é a manifestação concreta da sua graça e do seu amor para o povo oprimido. Mas qual é a natureza dessa opressão? Qual é o inimigo último? Destruir Nínive resolveu o problema? Destruir Nínive não resolveu o problema último, mas era uma manifestação, uma sombra, um exemplo do tipo de destruição e do tipo de concretude que virá. Então veja, a ira de Deus e a misericórdia de Deus são elementos análogos de uma mesma realidade. O que eu quero dizer? A ira de Deus, ela carrega o seu zelo pela sua aliança e pela sua palavra, pelo seu pacto, de forma que a sua vingança se derrama contra aqueles que são opostos e inimigos da sua aliança, são rebeldes contra Deus. O foco do pecado dos assírios não era nada senão a rebeldia em direção a Deus e a sua palavra e a sua interpretação dos fatos e dos sistemas do mundo. A misericórdia de Yahvé é a demonstração do seu zelo pelo pacto em cumprir as suas promessas de redenção e resgate de um povo que ele escolheu para si. Então a misericórdia e a ira de Deus são manifestação do mesmo zelo pactual de Deus. São manifestações pessoais do Senhor, do pacto em resposta à sua revelação. Há aqui uma ilustração, de novo, da manifestação escatológica das últimas coisas do plano de Deus hoje. Deus, ele é sempre o mesmo, ontem, hoje e sempre. Deus age conforme aquilo que ele fala. Deus não pode se contradizer, de forma que a sua revelação reflete o seu ser. Então, Naum, então vamos falar de Jesus, então. Porque toda mensagem tem que ser cristocêntrica. Vamos lá. Naum 1,15 fala sobre a chegada de um mensageiro com boas novas, um embaixador, um arauto de boas novas, de tradução grega fala de Evangelion, o embaixador de Evangelion, que publica o Shalom de Deus. Está aí em Naum 1,15. Olha o que eu vou ler para vocês. Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas obras, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti, ele é inteiramente exterminado. Não passarão. O homem vil não passará, porque vai vir um embaixador de anunciação do Evangelho e eu já escuto os seus sinais. Ele anuncia a chegada do reino de Deus. O Evangelho de Marcos é todo sobre isso. Marcos 1,15, as primeiras palavras que saem da boca de Jesus no Evangelho de Marcos é chegado o reino de Deus. Ele está anunciando o Evangelho, ele está anunciando as boas novas que Naum prometeu. O mensageiro anuncia que o ímpio não passará, que ele será inteiramente exterminado. Quem exterminou o ímpio? Quem exterminou o homem vil? Onde está a morte, o seu aguilhão? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus pela vitória que ele nos dá em Cristo Jesus. 1 Coríntios 15, 55 e 57. Naum 15 é, portanto, uma repetição de Isaías 52, 7. Naum leu Isaías, tá? Ele repete, são as mesmas palavras. Quão suaves são sobre os montes os pés daquele que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, faz ouvir a salvação e diz a Sião, o teu Deus reina. Veja que o reino, a aliança, o pacto, o mediador, a gente fala muito sobre que bonitos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, pensando no teu pastor, né? Mas o teu pastor é uma sombra da profecia messiânica que esse texto traz. Há um anunciador, um embaixador, um arauto, o supremo profeta. O supremo mediador, ele é o sumo sacerdote, o sumo rei, o sumo profeta. É o profeta que está sendo prometido aqui. Cristo. Então, quando a gente proclama o Evangelho, as boas novas de Cristo, a gente repete a anunciação que ele trouxe sobre um reino e um pacto que definitivamente lida com pecado e injustiça e que traz os seus em graça. Justamente. Então, no meio da destruição de Nínive, o juízo histórico, a gente tem uma profecia messiânica. Nínive é um mero precursor, é uma mera sombra da destruição final dos reinos ímpios que habitam nesse mundo, de forma que haverá uma purificação e novos céus e nova terra serão dados a nós, como 2 Pedro fala no capítulo 3, em que a impiedade e o pecado serão
Vai haver uma purificação, a crosta de pecado será retirada e há uma nova formação de novos céus e nova terra. Cristo, portanto, é a consumação desse guerreiro divino, dessa imagem, dessa silhueta. A silhueta do guerreiro divino, as luzes vão abrindo na Escritura e o guerreiro divino ele vai sendo esclarecido até o ponto que você vê a face de Cristo nele. João carrega essa imagem durante todo o livro de Apocalipse. Jesus ele é o rei vestido de sacerdote que guerreia a guerra do seu povo durante toda a história. Ele traz salvação para os que nele se refugiam. Romanos 10, quando repete esse versículo de Isaías e de Naum, ele está lidando com a desobediência, a rejeição do reino étnico de Israel. De tal forma que ele está argumentando, Paulo está argumentando que o povo de Deus sempre foi estabelecido pela fé nessa pessoa. E não com base nas distinções étnicas. É com base em firmar-se na revelação de Deus. Cristo sendo o centro do pacto, da aliança feita entre Deus e os homens. Na estrutura do sacrifício mosaico. Eu quero falar sobre isso. 2 minutos. Estrutura do sacrifício mosaico. Veja que na estrutura do sacrifício mosaico tinha Deus que não tolera pecado, diante de um povo que humildemente chegava a ele com o seu pecado e as suas mãos sujas. Então Deus estabelece uma estrutura da qual ele devia ser adorado por meio do sacerdote, que era tirado do meio do povo e que tinha pecado em si, que precisava continuamente fazer intercessão pelos seus pecados, e um sacrifício que o sacerdote ofereceria, que seria um meio de aplacar a ira de Deus, que seria uma mera sombra, porque o sangue de animais e bodes não poderiam resolver e aplacar a ira de Deus. Deus, povo, sacerdote e sacrifício. Todos os elementos da aliança mosaica apontam para Cristo, porque Ele é o Deus encarnado que se faz homem em nosso favor e não julga como usurpação ser igual a Deus, sendo o nosso sumo sacerdote, que nos leva à adoração de maneira apropriada diante de Deus e que não tem pecado em si, de forma que Ele apresenta um único sacrifício, como Hebreus fala, de uma vez por todas, e faz intercessão por nós diante do Pai, diante do trono da graça, sendo a nossa âncora, de forma que a gente tem convicção de chegar ao trono de graça onde alcançamos misericórdia em tempo oportuno. Toda a estrutura mosaica tem Cristo no centro, expresso. Tem um carimbo, é para ele que tudo aponta. Promessa de Abraão, o rei e sacerdote de Davi, segundo a ordem de Melquisedeque, ele é o supremo mediador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo é o telos, é o propósito do pacto, ele é o Logos. Então o verdadeiro Israel de Deus é revelado na pessoa de Cristo e não nas fronteiras geográficas do território na Palestina. Agora mais gente, meu Deus. Bom, tinha muita coisa para falar, Richard Dawkins, Meredith Klein, mas eu não vou falar porque não vai dar tempo. Acabou. A seguir, um momento de perguntas e colocações. É que essa questão do já e ainda não, né? Nós sabemos que a justiça perfeita só vem em Cristo, né? Mas ali no Sermão do Monte também quis falar que nós temos que ter sede por justiça, buscar essa justiça. Então, como trazer isso como cristãos hoje, aqui na faculdade, meio que a gente é capaz de ser profeta e mostrar o erro, mas só vai ser solucionado em Jesus. Mas como ter essa sede por justiça hoje e não ficar ali só com um Jones aqui olhando e esperando ser destruído, né? Essa é uma excelente pergunta, porque a sede por justiça é algo que o nosso coração deve valorizar no sentido de que a gente deve amar o que Deus ama e detestar o que Deus odeia. Então, se Deus odeia o pecado e detesta a injustiça, faz parte do nosso coração odiar essas coisas. Então, nem todo ódio é ruim. O ódio pelo pecado e pela maldade é apropriado porque vem da presença de Deus. A questão é que nós, como crentes, temos que encarar o fazer justiça submisso à revelação de Deus, porque se eu busco fazer justiça em autonomia, o meu compromisso primeiro é com as minhas preferências e não com as preferências de Deus. Então a revelação especial precisa ter um caráter de autoridade nas nossas mentes, na nossa epistemologia, de forma como que a gente estrutura o mundo tendo como normans, né? A norma maior, a estrutura da revelação especial de Deus, que nos faz ver a revelação geral e entender como que a injustiça muitas vezes é maior do que a gente imagina e como que muitas vezes ela é mal direcionada.
Então, o clamor por justiça não é ruim, mas o clamor para justiça... Como é que eu vou falar? O clamor por justiça não é ruim. Ruim é o clamor por justiça ruim. Fez sentido? Sim. Então a gente tem que entender que as nossas afeições, elas também são quebradas pelo pecado, e a gente precisa conformar nossos pensamentos, afeições e ações de acordo com a revelação da Escritura para de fato perseguir justiça que vem do alto, porque os seus pensamentos, eu tenho pensamentos maiores do que os seus. Então, para ser bem sincero, se a gente pensar com calma, só faz sentido eu buscar justiça para o oprimido se eu estou obedecendo ao Senhor. Porque se eu faço isso de maneira servil em prol dele e somente dele, de maneira que a minha mão direita não faz ver o que faz a minha mão esquerda, a perseguição por uma justiça verdadeira e íntegra e pura, ela só faz sentido na presença de Deus. Porque se for em autonomia, perseguir a justiça, ela sempre precisa ter um efeito pragmático, um retorno, seja para a minha consciência, seja para o meu sentido de mundo, seja para a sociedade a qual eu sirvo, mas ela não é pura. Ela não é na perspectiva do oprimido, ela é na perspectiva do ajudador. E o ajudador, ele tem seus projetos. Mas qual que é o projeto de Deus? O projeto de Deus é dar a sua vida em favor dos seus amigos. Eu sou o bom pastor que dou a vida pelas minhas ovelhas. O único que tem de fato a perspectiva do oprimido é o maior oprimido de todos, o homem de dores, que sabe que é padecer. De forma que as marcas em seu filho são a glória que ele nasce. Então veja que a intercessão por nós, nesse sentido em fazer justiça que o sumo sacerdote faz hoje diante do trono do Pai, é uma intercessão em vitória. Então Jesus vai lidar com todas as coisas de maneira última, Deus vai lidar com o pecado de forma última, mas isso é esperança para nós. Enquanto Deus é soberano sobre os fins e os meios, de forma que um testemunho fiel e um embaixador de Cristo age nesse mundo de forma a fazer justiça racial, social, econômica, mas dentro da perspectiva da criação, dentro da perspectiva da revelação especial, em submissão a Deus, na presença de Deus. Fez sentido? Pode repetir a parte de como a ira e a misericórdia de Deus partem do zelo pelo pacto mesmo? O zelo pactual de Deus, o zelo da aliança de Deus, ele é uma manifestação em duas de... Vamos pegar 1 Coríntios. Há um perfume de Cristo ali na proclamação do Evangelho. O perfume de Cristo, ele é vida para o coração que vem a Cristo em fé arrependido, e ele é morte para o rebelde que rejeita a pessoa de Cristo. Mas o zelo pactual do Senhor, ele se move na direção da história de forma que a sua ira não vai inocentar o culpado e vai lidar com todo o pecado, e a sua misericórdia nos resgata na pessoa de Cristo, de forma que o nosso pecado é levado para longe em Cristo e nós somos feitos povo dele. Então o zelo pactual da aliança, da revelação de Deus em nosso favor, manifesta-se em ira e misericórdia, sendo que o divisor aqui é Cristo. Ele executa a ira contra o coração rebelde e ele traz e dá paz e nova identidade ao coração que está em Cristo. Então são manifestações do cumprimento do seu pacto durante toda a Escritura. Faz sentido? Peguei uma parte, acho que não tudo. Tem um pouco a ver com um grande dilema de como Deus é justo e justificador? Justo e justificador. Por quê? Ele é justo ele não pode deixar o pecado sem punição. É o que a gente leu em Romanos 3, 22. Vamos ler de novo lá, que eu acho que a resposta está lá. Foi bom, uma boa memória. Romanos 3 aí. Vamos terminar igual a gente terminou. Ontem a gente terminou na perspectiva da graça, a gente termina na perspectiva da justiça. Romanos 3, 21 a 26. Diz assim, Romanos 3, 21 a 26, que na minha humilde e correta opinião é a passagem mais importante da Escritura. Não, é só a minha, é a que eu gosto mesmo. 3, 1, 21 a 26. Mas agora, sem lei, manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Então, começa aqui, o zelo pactual, ele começa a partir da demonstração do que Deus revelou na lei e nos profetas, e agora, em Cristo, nós temos o cumprimento daquilo que foi anunciado por eles. A justiça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, para todos, gentios, judeus, todo mundo, e sobre todos os que creem, porque não há distinção étnica.
Não há distinção com base em homem, mulher, escravo livre, judeu, gentil. Paulo carrega isso. Pois todos, invariavelmente todos, pecaram e carecem da glória de Deus. Nós estamos destituídos de uma justiça que nos era natural em Adão. À medida que nós caímos, nós estamos nessa condição. 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, mediante o resgate, mediante Cristo que na sua graça se interpôs como sacrifício, como sacerdote sacrificial, de forma a aplacar a ira de Deus e a vingança que era justa contra o pecado, de maneira a nos proteger como um povo. Cristo Jesus é quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, aquele que carrega os pecados para longe e aplaca a ira de Deus, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Então, a graça que nós temos em Cristo manifesta a justiça de Deus, de maneira que, por ter Deus, na sua tolerância, deixado pecados impunes outroramente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para que ele seja o justo e justificador daquele que tem fé em Cristo. Portanto, Deus, no período da graça comum, ele tolera em sua graça uma estrutura antitética de mundo entre crentes e descrentes, mas aqueles que creem em Jesus estão protegidos no sacrifício de uma vez por todas que ele teve, de maneira que Deus não é injusto ao deixar pecados passarem, porque nenhum pecado passará. Então ele é justo no seu sistema de salvação, de forma que ele lida com todos os pecados em absoluto, seja ele na cruz, seja no juízo final. Então Deus não é injusto no seu sistema de salvação, é isso que Paulo está falando. E ao mesmo tempo, por ser Cristo, Deus homem, ele em si é o justificador. Então, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus se é Deus quem os justifica? Se ele que a acusava se interpôs para trazer justiça em nós, de forma que, justificados pois mediante a fé, temos paz com Deus. Então, essa a dinâmica. É por conta do zelo pactual, do que ele prometeu na sua aliança e que Cristo cumpre. Cristo é a concretude das palavras de Deus. Nele habita toda a divindade, nele habita todo o cumprimento, todas as promessas encontram nele o amém, o sim e o amém. Por causa disso é que a perfeita justiça e a graça que nós recebemos em Cristo vem via justiça, não vem via arbitrariedade. Tá, só reformular uma pergunta então, que acho que eu peguei. Eu entendo que Deus é justo tanto ao condenar o ímpio quanto ao salvar o cristão, né? Porque em ambos o pecado foi pago, quer na pessoa em si eternamente, quer na cruz de Cristo. E eu vejo o zelo de Deus pela sua própria glória em ambos, né? Porque se ele simplesmente deixasse que a sua glória fosse vilipendiada de qualquer forma, sem que isso ocorresse punição, ele não teria zelo pela própria glória. Mas eu queria entender como que o zelo pelo pacto que ele tem com o seu povo tem relação com a ira pelos ímpios, manifestado nos ímpios. Entendi. O zelo pela aliança, ele vem do fato de que Deus ele se propôs em... Passo atrás. A aliança é uma repercussão trinitária do relacionamento de Deus consigo mesmo na nossa direção. Porque se é um Deus de aliança e de pactos que se relaciona entre si, ele estende uma relação de aliança e pacto para nós, de maneira que agora ele pode se relacionar pessoalmente conosco. E uma vez que os seus decretos refletem a sua identidade e a sua pessoalidade, Deus não tinha a necessidade de fazer isso. Mas Deus, ele decide fazer isso para nos salvar, de forma que ele promete, e Hebreus fala que ele se interpõe como um juramento, porque ele não tinha ninguém é superior a por se jurar. Então Deus jura por si mesmo que ele vai lidar com o nosso pecado lá em Abraão, quando ele divide as carcaças e passa pelo meio, sem que Abraão sequer consiga se levantar do seu sono. Então ele se interpõe, e no seu zelo ele fala: a solução do teu pecado e da tua rebeldia é só vir a mim e ver a sua necessidade que você tem de Cristo. E o zelo pela sua aliança, que é uma repercussão da sua própria identidade, da sua própria glória, faz com que o pecado ele não possa passar impune, ele não deixa o culpado sair. Então, quando ele diz isso, a sua aliança é uma estruturação de pacto e de contrato que agora nós recebemos as suas promessas, de forma que essas palavras são reflexo da identidade dele, de maneira que o seu zelo pela sua própria glória está refletido na sua revelação, de forma que isso que vocês têm na Bíblia é zelo pactual de Deus que vai cumprir todas as suas promessas e que você tem esperança agora da tua salvação e de que todo pecado será
lhe dado. Então o zelo pela sua própria glória se reflete no zelo em cumprir as palavras que ele nos deu. Seja em misericórdia, seja em ira. Então, o fato de que Deus oferece a si mesmo, com ele mesmo se comprometendo a um relacionamento com o homem, faz com que a rejeição do homem ao próprio Deus, que ofereceu inclusive o meio para este relacionamento, cause a ira de Deus contra o pecado. E isso seria o zelo pelo seu pacto, que ele ofereceu gratuitamente a todos os homens. Exatamente. A gente já sabia que o salário do pecado é a morte. Então o pecado em si, ele cria um senso de morte. Mas veja que Adão podia ser morto ali na hora. Mas Deus, em sua paciência, Romanos 2,4 fala que a paciência de Deus nos conduz ao arrependimento. Ele dá a oportunidade de reconciliação por meio da sua aliança. Então, se alguém não está posicionado no pacto de graça, ele está posicionado no pacto de obras. Ou você está no mediador Jesus Cristo da aliança da graça, ou você está no mediador Adão do pacto de obras. E se você está no pacto de obras de Adão, você ainda está sujeito às condições do pacto. E se você não cumprir a lei perfeitamente em sua inteireza, você já condenado está. Mas agora, no pacto da graça, em Cristo Jesus, você está livre pelo resgate mediante a fé em Cristo Jesus somente. E isso não vem de vós, não é por obras, é dom de Deus. Então, se você está em Cristo, a misericórdia de Deus, o zelo pela sua aliança, pelo seu pacto, te livrará em Cristo. E Cristo guarda você de maneira que nenhum de nós será perdido. Ao mesmo tempo, a justiça de Deus, ela continua agindo e todos nós precisamos entender que o pacto de obras continua vigente e o zelo pelo seu próprio pacto. Não comereis do fruto. Não busquem autonomia na vida e no entendimento da criação sem a presença de Deus. Isso cria essa divisão. Mas nos dois o zelo pela sua aliança se manifesta, seja em ira, seja em misericórdia. Eu não sei quanto tempo mais eu tenho. 10. O que eu vou falar então agora? Onde eu vou? Beleza. Agora são só 9, tá? Desculpa. Fez sentido isso que eu falei? Todo mundo vivo? Beleza.